Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula, agora com período. Tá, gente, eu quero uma certa atenção especial, ok? Para esse assunto, para que a gente desenvolva melhor ele no futuro. Porque o período, ele é o primeiro passo para a gente entender os períodos compostos, certo? São as orações coordenadas, as orações subordinadas. E é um tanto que é um processo, tá? Por etapas, que a gente tem que passar por essas etapas para entender lá na frente o que a gente está vendo. Então não adianta eu não entender o que é um período simples, um período composto, se lá na frente a gente vai estudar orações subordinadas e a gente tipo eu ficar voando, eu não entender, tá? Então, preste bem atenção nessa aula, tá? Porque vai ser o início de tudo. Ok. Período. É a frase organizada com uma ou várias orações. Tá. Então, é uma frase com várias orações. Ou uma, né? Olha aqui. Período simples. Existem dois períodos, tá, gente? Tem o simples e o composto. A gente vai ver aqui os dois nessa aula, ok? É aquele formado de apenas uma oração. O vento forte engrossavam as ondas do mar. Tá. Daniel, como é que eu sei que é um período simples? Aliás, como é que eu sei que é uma oração? Uma oração sempre irá conter o verbo, gente. Não se esqueça. Toda oração tem que ter um verbo. Certo? Ok? Se a frase tiver dois ou mais verbos, ela possa ser que tenha várias orações. Neste período, ó, beleza. Vamos imaginar aqui. Primeiro, tem lá, imagine uma árvore. Aí, no topo da árvore tem o período. Beleza. No topo desse período, no topo dessa árvore tem um período. Aí no galho debaixo do período tem a frase, ok? E debaixo da frase, aliás, ao lado da frase, que também faz parte do mesmo galho, possa ser, possa ser uma oração, pode ter um galho de oração, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero que vocês entendam? Toda frase, aliás, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Como assim, Daniel? Que eu não tô entendendo, explica aí direito. Beleza. Vocês vão encontrar frases que não tem verbo. Se a frase não tem verbo, ela não é uma oração. Ou seja, se não tem verbo, não é oração. Fácil, né? Então, se você tiver na dúvida na hora de estudar, na hora de fazer um exercício sobre períodos, procure o verbo. Primeiro, procure o verbo apenas. Depois que você encontrar o verbo, seja ele apenas um na frase ou mais de um, você vai denominar ele que seja sim um período simples ou composto. Ok? Tá, agora o período composto. É aquele formado de duas ou mais orações. Vamos ler aqui o exemplo. Quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Ok. Aqui tem uma frase bem estruturada, né? A gente entende, não tem nenhuma lacuna pra gente preencher. E de cara aqui, eu marquei pra vocês, né? Pra deixar mais fácil. Além de deixar em negrito, eu coloquei embaixo o nome verbo, tá? Quando saímos, pronto. Primeira oração. Quando saímos. Apenas. Já é uma oração. Já era tarde. E não havia ninguém na rua. Aqui a gente pode ver uma frase completa, mas com mais de uma oração. Ok? Então é fácil denominar isso do período composto, tá? Por que eu
tive que dar uma certa atenção no começo da aula sobre o período, porque as denominações do período composto são muito vastas, tá, gente? Eu vou denominar ele de uma forma muito minuciosa, com muito detalhe. Então a gente vai destrinchar de verdade a frase para entender qual o período composto que ela se trata. Mas para que eu vou levar isso para minha vida, Daniel? Esse diabo desse período composto. Você vai levar para fazer texto, tá? A gente já faz essa questão do período composto na nossa fala. Sempre estamos em constante, como é que eu posso dizer, junção de orações, ok? Na nossa fala. Mas devemos aprender a passar isso para o papel. Então, o período composto e o estudo dele serve praticamente para a gente escrever texto. Olha só, se você tem um sonho, sei que a galera do nono ano, algumas pessoas, né, tem essa ferramenta bem estruturada de escrever, e esse assunto vai ajudar realmente a você melhorar essa sua habilidade, ok? Vamos passar. Tá, aqui eu já expliquei, né? É um conjunto de palavras que exprime um sentido capaz de estabelecer a comunicação. Eu dei alguns exemplos aqui, e esses exemplos, eu não vou seguir a gramática normativa, tá, gente? Eu vou seguir os exemplos que a gente usa no nosso cotidiano, e aqui estão, ok? Ei, bora jogar bola. Ou, cadê minha chave? Beleza, a primeira frase, pensei um pouco, ela pode ou não pode ser uma oração? Vou deixar você pensar, pausa o vídeo. Beleza, já pensou, tá? O jogar é um verbo. Se ele é um verbo, então essa primeira frase é uma oração. Mas a frase de baixo, cadê minha chave? E aí, é uma oração ou não? Vou deixar essa dúvida aí no ar para vocês. Beleza, existem dois tipos de frases. As frases construídas sem verbos, que são denominadas como frases nominais, tá? Belo serviço, tá? Essa é a frase. Belo serviço. E tem as frases verbais, que são construídas com verbo ou locução verbal. Tá aqui outro exemplo, tá? Que eu coloco do nosso cotidiano, da nossa fala, é: mãe, vou comer, ó. Ok? O comer é um verbo, tá? Certo? Aqui já tem essas atividades, então vamos recapitular. Não esquecer do período simples, que tem apenas uma oração, e o período composto, que tem duas ou mais orações. Daqui em diante, dessa aula em diante, a gente vai estudar mais sobre as classificações do período composto, ok, gente? Sobre a frase, para situar vocês, frases nominais, frases verbais. E atividade. Atividade no livro, página 64, tá? É uma atividadezinha pequena para vocês no livro. E atividade no TD, que eu vou deixar para vocês, ok? É isso, estudem, até a próxima aula.